Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidul alalina al-akhirin. Madad Rasulullah, madad sadat ashabi Rasulillah, madad mashaykhina, dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, dastur Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani, dastur Maulana Sheikh Mehmet Hadi Al-Arabani, madad. Tarikatuna Sorba wal Khairu fi Jamia. O tema do sorbet de hoje é a história do sufismo. Existe muita desinformação por aí, né, a respeito da história do sufismo, né, e assim, tiveram alguns autores também, como Idris Shah e outros, né, que eles romancearam, assim, a história do sufismo, né, para poder tornar mais atraente, né, aos olhos das pessoas, falando que o sufismo, ele sempre existiu, né, que veio desde tempos memoriais e que o Islã meio que absorveu o sufismo, né? Mas assim, todas as religiões elas têm o seu lado místico, né? Mas o sufismo ele é o lado místico próprio do Islã, né? E o sufismo ele começa com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né? E, assim, todos os grandes mestres sufis eles sempre se inspiraram na figura do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Inclusive Rumi, né? Ele falou assim, ele falou: eu sou poeira nos pés do escolhido de Alá, o profeta Muhammad. E quem quer que fale sobre minhas outras poesias, mas não fale sobre isso que eu falei, então eu não o reconheço, né? Ele já prevendo, né, que no futuro muitas pessoas iam usar as poesias dele e dissociar do Islã, né? Dissociar até do sufismo também, né? Tem pessoas que pegam essas poesias e colocam em qualquer contexto, né? Mas ele queria deixar claro, né, que não, que ele fazia parte, né, do Islã, né, e que ele aprendeu aquilo também com o profeta, né? Porque o profeta Muhammad ele foi o primeiro sufi, né? E assim, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele era um grande sufi, era um grande asceta, né? Ele era uma pessoa que às vezes ficava dias e dias sem comer nada, né? Fazendo jejum e vivia de uma forma muito austera, né? Vivia numa casa assim muito simples, dormia numa rede e às vezes até os companheiros dele diziam, né? Profeta, né? Por que você não deixa a gente fazer uma cama boa para você, né? Com penas dentro, né? Para ser mais confortável, um travesseiro. Aí ele falava: não, eu não quero nada desse mundo, eu sou apenas um viajante, eu estou aqui só de passagem, né? Ele falava: eu sou como se fosse um viajante que parou embaixo de uma árvore e logo vai se levantar e seguir o seu caminho, né? Então eu não quero nada desse mundo, né? E aí o profeta, ele tinha alguns companheiros, né? Ele tinha centenas e milhares de companheiros, né? Tipo, companheiros que a gente diz são as pessoas que conviveram com ele em algum momento, né? Nem que tenha sido somente por um mês ou alguns meses ou um ano, eles já são contados como companheiros, né? E teve vários tipos de companheiros, né? Teve alguns que só viram ele uma vez na vida, teve outros que passaram a vida inteira com ele, né? Teve outros que nasceram já e já estavam com ele quando bebês e cresceram e com ele. Então tiveram vários tipos e níveis de companheiros, né? E tinham alguns companheiros que eram os mais próximos dele, né? Que era chamado povo da varanda. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha uma mesquita, né, em Medina, e essa mesquita tinha uma varanda. Aí nessa varanda moravam algumas pessoas, que eram as pessoas que elas não queriam casar, elas não queriam ter emprego, elas queriam estar ali 24 horas por dia perto do profeta para aprender, né? E aí povo da varanda em árabe se fala Ahl al-Sufa, Ahl al-Sufa.
E esses foram os primeiros sufis, né? Ahl Sufa, o povo da varanda, né? Ahl é povo, né? E Sufa é varanda, né? Então é daí que vem a palavra sufi, né? E aí depois que o profeta faleceu, né? Cada companheiro do profeta, os que tinham passado mais tempo com ele, né? Ele virou meio que um mestre, né? Ele foi ensinando ali, porque as pessoas vinham e perguntavam, né? O que você aprendeu com o profeta, né? E aí esses companheiros eles se tornaram mestres, né? E aí os Ahlus Sufa, eles foram chamados de sufis, né? Eles foram os primeiros sufis. E aí eles começaram a ensinar também para a próxima geração, né? E aí cada geração que vinha, eles passavam o bastão para uma pessoa para ser o próximo mestre daquela congregação, né, que tinha se formado em volta deles, né? Se formava um grupo em volta de um desses sufis, né, companheiro sufi, e aí ele passava o segredo, né, que a gente fala, de coração para coração, né, para o próximo sufi, né, para o próximo mestre. E aí, assim que se formaram as linhagens, né, todas as ordens sufis elas têm a linhagem que vai indo de um mestre para o mestre, né? Começa no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e aí passa para um companheiro, e aí desse companheiro passa para outra pessoa e vai indo, vai indo, vai indo até os dias atuais, né? E aí esses grupos com o tempo, né, eles foram se solidificando, né, se cristalizando, e aí foram surgindo certas tradições, né, certos costumes, né, que caracterizavam, né, o sufismo, né? Por exemplo, foi surgindo a questão da derga, né? A derga como a mesquita dos sufis, né? O lugar onde os sufis iam e alguns sufis moravam, né? Na derga, eram como se fossem praticamente monges, né? Moravam lá dentro e estavam o dia inteiro lá rezando e perto do mestre. E outros vinham visitar e passavam um tempo, né? Então, meio que até, se você parar para pensar, lembrava também a questão da própria mesquita do profeta, né? Porque tinha os que estavam lá sempre, né? Que eram o Arlo Sufa, e tinha os que vinham às vezes, passavam um tempo e iam embora, né? Então, de certa forma, a derga também pegou essa característica, né? Tinha os derviches, né? Que são os que estavam ali sempre, e tinha os que vinham, passavam 6 meses, iam embora, passavam um ano, passavam um mês, enfim, né? E várias outras tradições foram se formando, né? Que foram caracterizando o sufismo, né, como a gente conhece hoje, né? E aí chegou uma época que, assim, o sufismo, ele a princípio era uma coisa pequena, né, digamos assim, e foi crescendo, e até que veio o Imam Al-Ghazali, né, que ele era um dos grandes estudiosos da religião, né? Ele era, na verdade, ele era o maior estudioso, né, o maior professor assim da religião da época dele, né? Ele estava dando aula na faculdade mais importante da época, né, que chamava Nizamia. E assim, naquela época, pelo que contam, né, era uma época de grande confusão, né? Existiam alguns grupos dentro do Islã, principalmente o grupo que chamava os Ismaelitas, que eles estavam propondo assim doutrinas que já não tinha muito a ver com o Islã original, né? Digamos assim, era bem particular. E eles estavam crescendo muito, né? Aí o Imam Ghazali ele se dedicou a refutar, né, esses ismaelitas. E aí ele ficou nisso, né, por um tempo, mas ele entrou numa crise, né, muito grande, uma crise espiritual, que ele pensou assim, né, quer dizer, ele começou a se sentir da seguinte forma, né, que ele tinha aprendido, né, o Islã, e ele estava ensinando, mas ele não sentia aquilo dentro dele, ele não sentia que aquilo era a verdade, né? Eram só palavras. Ele era um grande gênio assim da lógica, né, do raciocínio. E aí ele expunha muito bem, mas ele não sentia de fato aquilo no coração dele, né? E ele começou a entrar numa crise tão grande que ele resolveu abandonar tudo
e sair em peregrinação, né, pelo mundo islâmico. E aí ele ficou 12 anos vagando, né, ele foi para vários lugares, andando por desertos e florestas, e foi para Meca. E aí, nesse tempo, ele encontrou o sufismo, né? Isso era uma coisa que os sufis faziam, né, também. Sair pelo mundo, né, andando assim, confiando na providência divina, né? E aí ele se tornou um sufi, né? E aí quando ele voltou, ele assumiu de novo a cátedra, né, dele na faculdade, mas aí ele começou a ensinar que o sufismo era a, o Islã mais verdadeiro, né? Que era como você realmente conseguiria, tipo, viver o Islã, né, dentro do seu coração, não ser apenas palavras ou conceitos, entendeu? Filosofias, mas sim uma realidade mesmo que você vivia. De fato, você sentia mesmo que Deus era único dentro do seu coração, né? E aí ele foi o grande responsável por fazer o sufismo se tornar assim aceito por todos dentro do Islã, né? E aí depois dessa época o sufismo ele virou praticamente o sinônimo do Islã, digamos assim. A maior parte das pessoas elas aceitavam o sufismo, né? E tinham sheikh, né? Inclusive quando foi ter o Império Otomano mais tarde, né? Todos os sultões do Império Otomano tinham um mestre sufi, né? Então, digamos assim, pode-se dizer que o sufismo virou como se fosse a religião do Estado naquela época, né? O próprio Estado otomano, ele apoiava o sufismo, ele dava até dinheiro para as dergas, né? Ele construía dergas no Império, né? Em lugares às vezes onde não tinha, ele ia lá e dava dinheiro para os sufis construírem mais dergas, né? Então, assim, foi a época que o sufismo floresceu, né? Por várias regiões, né? Do mundo, né? Na Europa, né? Leste europeu, no Egito, então todos os lugares onde tinha o Império Otomano, né? Mas aí teve o período mais próximo do que a gente está agora, que foi o período do wahhabismo, né? Ou salafismo, que foi uma ideologia que surgiu na Arábia Saudita, né? Com um homem que chamava Muhammad ibn Abdul Wahhab. Esse Muhammad ibn Abdul Wahhab, ele não estudou o Islã assim de uma forma para você ser um sábio muçulmano, né, você tem que estudar no que chama de madrasa, né, que é como se fosse a universidade islâmica, né. Essa pessoa, né, ele não estudou na universidade, né, e aí, mas ele se auto-intitulou como um sábio e começou a falar várias coisas. E ele falava que o sufismo era errado, e criticava várias coisas do sufismo e tal. Mas o irmão dele tinha estudado para ser sheikh, né, na universidade, na madraça, e o próprio irmão dele falava que ele era um desviado, que ele não tinha que estar falando essas coisas, né. Mas, e o pai dele falava isso também, né, isso são coisas estranhas, né, da história. Mas foi assim. Mas esse cara, assim, a ideologia dele era favorável para os poderes ocidentais, né, principalmente para a Inglaterra. Que a Inglaterra, talvez você já tenha ouvido falar que ela tenha uma política dividir para conquistar, né? Eles fizeram isso em praticamente todos os impérios, todas as colônias deles, né? Na Índia, né? Quando eles dominaram a Índia, eles colocaram um grupo contra o outro, né? Os muçulmanos contra os hindus. Enfim, na África, né? Eles fizeram muito isso, né? Eles colocavam uma tribo contra a outra, né? Porque quando o povo está dividido, né? No território, fica mais fácil deles conseguirem dominar, né? E aí, como eles queriam dominar o Império Otomano, aí eles apoiaram esse movimento Wahhabi, que eles falavam que os sufis eram desviados e que os xiitas eram desviados também. E aí eles criaram toda uma confusão dentro do Império Otomano, né? Guerras, divisões, né? E aí eles conseguiram finalmente, né? Com a desestabilização que aconteceu, dividir o Império Otomano, né? Entre os países que a gente conhece hoje, aí. Síria, Palestina, Israel, Egito, Iraque,
Todos esses países antes eram o Império Otomano, né? Até no leste europeu ali, né? Os Balcãs, né? E você vê que todas essas regiões hoje em dia são regiões onde tem conflitos, né? Que não era assim na época do Império Otomano, era um império unido. Mas você vê nos Balcãs sempre tem conflitos, conflitos étnicos, né? Você vê no Oriente Médio tem conflitos até hoje também. E tudo isso é herança dessa época. E tudo começou com esse movimento Wahhabi, né? Aí depois dessa época o sufismo começou a cair em descrédito, assim, né? Porque esse movimento Wahhabi eles financiaram, né, com muito dinheiro para mandar materiais para o mundo islâmico, livros, construir mesquitas em vários lugares, né? E aí pouco a pouco eles foram desacreditando o sufismo, né? E aí é... e aí hoje em dia a gente está nessa situação, né? Que o sufismo tem muitos muçulmanos que eles acham que o sufismo ele é uma coisa alheia ao Islã. Aí agora, de alguns anos para cá, que o sufismo ele está tendo um renascimento, né? E essa é a fase que a gente está vivendo hoje, né? Inclusive graças também aos nossos mestres, né? Que têm espalhado o sufismo, né? Por vários lugares, né? Feito o sufismo crescer de novo e se tornar relevante de novo, né? Então, bom, que nós possamos ser aqueles que vivem o sufismo verdadeiro, né? E não caem nessas armadilhas, né? De divisões. Aminallah Tawfiq, Al-Fatiha.